noite. Estamos começando o Conversa Musical e essa noite vamos falar sobre Telemann. Telemann é um compositor do período barroco, muito importante junto com Bach e com Handel, que foram seus contemporâneos do mesmo período. E esse programa nós fazemos em conjunto porque o maestro Menezes, por ser um grande regente do Brasil e com a carreira internacional, vai trazer tantas informações importantes que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre Telemann e também das suas obras. Maestro, boa noite. Vamos lá conversar um pouquinho sobre Telemann. É um prazer estar aqui com você neste programa, eu diria didático, porque embora muitas pessoas sejam aficionadas pela música e conheçam muitas coisas sobre Telemann, eu diria que a grande maioria conhece pouco. Então nós vamos tecer alguns comentários sobre a questão estilística, sobre a questão da orquestração que ele utilizava, sobre que formato de música que ele fazia, e para a gente se inteirar mais. Quer dizer, estamos entrando no programa, na programação dentro do período barroco. E Telemann, nascido em 1681, no século XVII, é 4 anos mais velho do que os dois maiores compositores barrocos, que é o Handel e o Bach, ambos nascidos em 1685. Mas são compositores de grande importância dentro da história da música. Eu diria que o Telemann talvez seja um pouco menos tocado do que Bach, por exemplo, mas não tira dele a importância como gigante da música do período barroco. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre a história, sobre o que ele compôs, vamos ouvir exemplos com vídeos exemplificativos da obra dele, e assim a gente vai conseguir se inteirar melhor sobre esse compositor e sobre este período. Um compositor que aos 10 anos já tocava 4 instrumentos, já compunha áreas, já compunha suítes instrumentais, e que em Leipzig, onde ele foi para a universidade, desencorajado pelos pais de estudar música, ele foi estudar direito. E depois ele desistiu e veio estudar música. E eu fico pensando quantos jovens hoje, eu ouço essa história de muita gente, você faz o quê? Você estuda o quê? Eu estudo música. E o que você vai querer ser depois que você se formar, além de músico? Como se músico não fosse uma profissão definitiva, né? Isso aconteceu com muita gente, acontece até hoje, né? O desencorajamento dos pais, da família, para que os seus jovens, seus filhos, estudem música. Mas nós temos, diante dessa história, muita gente que opta por estudar música e segue e se torna um grande artista. E ele foi um que foi para a Universidade de Leipzig e, aos 21 anos, já era diretor de ópera da cidade. Depois foi para Hamburgo, Frankfurt, Berlim, Dresden, e em Hamburgo ele se tornou o diretor de música de ópera, né? E tem um museu lá, inclusive, em Hamburgo, dedicado a ele. Um grande compositor que teve uma grande influência da música francesa, a chamada música galante, que era típica na época do Luís XIV, né? As obras dele foram para a França, ele esteve na França em 1737 e por 8 meses ficou lá. E tem uma grande influência, quer dizer, ele era alemão de nascença, mas tem uma grande influência da música francesa, chamada música galante. E nós vamos tecer um pouquinho mais desse comentário ao longo das peças que nós vamos apresentar dele, né? E ele era um sujeito assim de uma capacidade de composição incrível, um profícuo compositor dessa época. Eu acho que tinha uma cabeça que fervia dia e noite sem parar, a ponto de compor 600 cantatas, 600 aberturas, uma coisa assim gigante que a gente nem imagina como é que uma pessoa consegue fazer tanto. Tem outros compositores assim também na história da música, mas o Telemann é um dos gigantes. Na minha opinião, eu já regi peças dele para trompete, para oboé, oboé d'amore, Cantata do Canário, que é uma linda cantata para barítono, composta por Telemann, e dezenas de suítes, dezenas de peças cantadas, ou seja, um compositor que vale a pena de se debruçar e conhecê-lo com um pouco mais de profundidade.
Maestro, fora esse outro lado também, e cargos o Telemann ocupou na vida dele? Olha, foi diretor de Leipzig, diretor de ópera, esteve em Frankfurt, Hamburgo, e tinha que compor 2 cantatas para cada domingo. Ele era Kapellmeister em Hamburgo e tinha que compor 2 cantatas para cada domingo. Imagina isso, né? O Bach também, na frente a gente vai ver que fez coisas também muito grandes assim desse tipo. Mas era um sujeito que ocupou cargos especiais em muitos lugares onde ele passou. E a vida musical dele crescia, ele teve uma vida pessoal muito difícil. A primeira esposa morreu com 2 anos de casamento. A segunda esposa, tiveram problemas extraconjugais com a segunda esposa, e que ao largá-lo deixou coberto de dívida de jogos. Essa é uma pessoa também sofrida na vida particular, né? O que tem isso a ver com a composição? Isso influencia na composição, né? O estado de espírito, o estado de humor influencia na maneira pela qual a pessoa escreve suas músicas. Muitas das vezes, uma composição reflete o interior do compositor. Então, dizer que a vida pessoal não tem nada a ver com a vida artística, tem sim. É um ser humano sujeito a emoções, essas emoções afloram através das suas composições, né? Então, foi um sujeito que se tornou diretor de várias cidades e com influências da música francesa, compondo a música galante, como se fala. Qual será a nossa primeira peça e a importância Olha, dela? eu separaria o concerto para trompete e orquestra em Ré maior, com o fantástico trompetista Maurice André, falecido no ano de 2012. E nós vamos com a orquestra Colégio Instrumentale, regência de Salvador Chuliar. É uma peça maravilhosa. Esse trompetista tinha assim era muito conhecido no mundo inteiro pela qualidade do som que ele emitia. Agora, uma particularidade sobre essa composição é o concerto para trompete e orquestra de cordas. O que quer dizer isso? Na orquestra nós temos vários naipes. Nós temos o naipe das cordas, das madeiras, dos metais e da percussão. Os naipes de cordas são feitos de violinos, violino 1 e 2, divide-se em 2 naipes, como se fossem 2 vozes tocando. O das violas, que são instrumentos um pouco mais graves que os violinos, mais grave ainda os violoncelos, e o grave baixo, que é o contrabaixo, é o grave da orquestra. Então, essa composição é típica desse período. Um solista tocando com acompanhamento de orquestra de cordas, sem outros instrumentos de sopro, a não ser aquele trompetista solista. Então, a gente vai ouvir com Maurice André o concerto de Telemann em Ré maior para trompete e orquestra. E esse concerto tem quantos movimentos e quais são esses movimentos? Tipicamente, os concertos são em 3 ou 4 movimentos. Geralmente começa com um andamento rápido, chamado de allegro. Em seguida vem um andamento melódico, lento. Pode ser um andante, pode ser um lento, pode ser um adágio. E um terceiro e final movimento, que é normalmente um allegro, quer dizer alegre, ou um andamento presto, ou allegro molto. Geralmente são 3 a 4 movimentos. O mais comum é o de 3 movimentos. Então, essa peça que o Maurice André tocou, já tinha 3 movimentos nessa sequência que eu citei.
voltando, eu creio que vocês devem ter gostado bastante desse concerto de Telemann para trompete e orquestra de cordas. Mas tem uma curiosidade que eu sei que muitos dos músicos que gostam de Telemann e que tocam Telemann têm. Por que nas obras de Telemann tem TWV com prefixo? É o seguinte, muitos compositores têm suas obras catalogadas. O Mozart tem um KV, que é o Kehel. Toda obra de Mozart tem um K e um número, indicando o número de catálogo. O Bach tem o BWV. O Telemann tem o TWV, que quer dizer Telemannwerk Verzeichnis, quer dizer, catálogo das obras de Telemann. Então, toda obra dele foi catalogada e tem à frente o TWV, que é o número catalogado da obra dele. Que fantástico. E agora, maestro, qual é a próxima peça que vamos assistir? Bom, vamos assistir com a Orquestra Filarmônica do Noroeste Paranaense um concerto de Telemann para viola e orquestra, sob minha regência, na cidade de Umuarama, com o grande solista Jairo Chaves. O concerto ele é em 4 movimentos. Tem um grave, um andamento grave, um allegro, um andante e um presto. Então, os amigos vão assistir e vão ver a diferença quando termina um movimento e quando começa outro. Esse concerto é feito em 4 movimentos. Então, vamos assistir esse concerto para viola e orquestra.
Viu que maravilha esse conceito para viola e orquestra, os maestros Israel Menezes? Então, se você não conhecia, é a oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre Telemann. E nós estamos indo para a última parte do nosso programa. E dessa vez vamos ouvir o quê? Vamos assistir o quê, maestro? Bom, uma das obras mais fantásticas e enormes que Telemann compôs, chamada Tafelmusik, ou Musique de Table, ou a música de refeição, como quiser, música de mesa. É uma sequência de suítes em que ele compôs. Tem, tem vários segmentos que tem quartetos, trios, e isso é uma grande repercussão, teve uma grande projeção dessa obra dele sobre a Europa na época, né? E engraçado que nas peças francesas dele, ele tinha o que ele compôs chamado de Nouveau Quartier, quer dizer, o novo quarteto. E nesse Tafelmusik, nós temos 3 quartetos desse Nouveau Quartier que ele compôs. E é uma das obras mais densas do período barroco, uma das maiores que o Telemann compôs. Isso até hoje desperta muito interesse entre a população, né? Isso é tocado em muitos países e tem assim uma grande popularidade entre o público que assiste. Então nós vamos ouvir um trecho da Tafelmusik com o Jordi Savali e a Georgian Sinfonietta.
chegamos ao final do nosso programa. Espero que você aprendeu um pouco sobre Telemann. E para a próxima semana, maestro, qual é o compositor que vamos estar falando? João, antes de seguir para a semana que vem, deixa eu voltar um pouquinho em comentários sobre a Tafelmusik Musik. Tá. Nessa gravação que os amigos devem ter assistido, além dos instrumentos de cordas, vocês devem ter reparado que tinham 2 flautas na frente, à direita tinham 2 oboés e fagote. E tem um instrumento comprido, que era utilizado na época como chamado contínuo, chamado alaúde. E tem também um instrumento de teclado chamado cravo, que faziam parte do contínuo da época. Então, nessa peça, nós já temos a introdução de instrumentos de sopro, que não teve na outra. Então, voltando um pouquinho sobre a questão da orquestração. A família das madeiras da orquestra são as flautas, os oboés, as clarinetas e os fagotes. E a família dos metais, temos as trompas, os trompetes, os trombones e as tubas. Nessa peça que nós assistimos, tinha trompete, a família dos metais, e tinha oboé, flauta e fagote, da família das madeiras. Queria deixar esse comentário aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que assistiram. Mas para a próxima semana nós vamos ter outro compositor conhecido, chamado até de pai da música, talvez os maiores que a história da música já teve, Johann Sebastian Bach. Então vamos preparar aí um bate-papo gostoso, que a música de Bach eleva o espírito de todos nós em qualquer situação. Obrigado, João. Eu que agradeço, maestro. E você que assistiu o programa, compartilhe esse link, convide as pessoas para se inscrever nesse nosso canal e acompanhe. Toda semana nós teremos uma grande história de um grande compositor e obras maravilhosas para que você aprenda um pouquinho mais e também desfruta da boa música erudita. Muito boa noite e até a próxima semana. Auf Preise des Digitals